Olá, meus queridos, vamos continuar mais um momento aqui de estudo. Falaremos de fenômenos ondulatórios, é continuação. Falamos já da reflexão, falamos da refração, falamos da interferência, falamos de interferência construtiva, destrutiva, de ondas estacionárias, de fenômeno da ressonância. Agora vamos falar da diferença de fase originada devido ao momento que essa fonte está vibrando, a distância que essa onda vai percorrer, também devido à reflexão. Estamos na apostila número 5, aula 64, continuação, fenômenos ondulatórios 1, página 102. Então, quando nós temos duas fontes de onda que geram ondas iguais, então ondas que se propagam no mar aqui, vamos classificá-las como bidimensionais, se propagam em duas dimensões. Então, essas ondas, quando se encontram em determinado ponto, sofrem interferência. Essa interferência depende da diferença de fase entre essas duas ondas e como que nós vamos conseguir determinar essa diferença de fase. Então, essa diferença de fase depende do momento, da diferença de momento que essas duas fontes começaram a vibrar, que eu chamo de fase inicial. Então, essa diferença de fase é relacionada com o tempo e como falamos de tempo, podemos relacionar com período. Lembrando que período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Lembrando que associamos esse movimento oscilatório ao movimento circular uniforme, ao movimento circular e o movimento circular. Sempre que nós temos uma oscilação completa, temos 2π radianos, e aqui quando tivermos a execução de um comprimento de onda, nós temos um ângulo de 2π. Então, o período está relacionado com 2π, uma diferença no tempo de iniciação da perturbação do meio vai proporcionar uma diferença de fase φ0, que é a fase inicial. Multiplicando em cruz e isolando ΔΦ0, ΔΦ0 é igual a diferença de tempo vezes o 2π dividido pelo nosso período. A diferença de fase depende também do caminho, da diferença de caminho proporcionado que cada onda tem que percorrer até chegar no ponto onde vai ter interferência. Então, novamente, vamos associar aqui, minha diferença de fase agora ao caminho, mas o caminho eu posso associar ao meu comprimento de onda, e meu comprimento de onda associo a ângulo de 2π radianos. Multiplico em cruz normalmente, que nem eu fiz aqui, então a minha diferença de fase em virtude do caminho é obtida através da meu ΔS, que é a diferença de fase dos caminhos que a onda tem que percorrer até chegar no ponto que nós queremos analisar a interferência, dividido pelo comprimento de onda vezes 2π. A diferença de fase também é devido ao processo de reflexão. Sempre que existir reflexão, nós temos uma inversão de fase. Então, a variação de fase vai ser π radianos. A diferença de fase total será φ0 mais φ1 mais ΔΦ2. Então, a diferença de fase inicial mais diferença de fase devido ao caminho, mais diferença de fase devido à reflexão. Vamos aplicar isso daqui em um exercício. Exercício 7. Um ponto P da superfície das águas tranquilas de um lago está localizado a 60 centímetros e a 40 centímetros, respectivamente, dos pontos A e B, também na superfície do lago, onde gotas de água caem constantemente e sincronizadas. Então, no ponto A e no ponto B, caem gotas que vão gerar ondas bidimensionais, que vão se propagar e ambas chegarão num ponto P. E lá ocorrerá a interferência, que vai depender da diferença de fase. Agora a gente continua. Constantemente e sincronizados à mesma frequência de 4 gotas por segundo. Lembrando que frequência é o número de oscilações completas, o número de revoluções que ocorrem em um segundo. Aqui, o nosso oscilação completa aqui vai ser 4 gotas, nosso fenômeno é 4 gotas por segundo. Então, temos a frequência de 4 Hz. A velocidade das ondas produzidas é de 20 centímetros por segundo. Considere as possíveis reflexões das ondas
desconsidere as possíveis reflexões das ondas nas bordas do lago e determine o comprimento de onda das ondas produzidas pelas gotas. Então, o que nós temos? A frequência dessa onda nós temos que é 4 gotas por segundo, que vai representar 4 Hz. A velocidade nós temos também. Então, só falta o comprimento de onda, que é o lambda. Então, vamos usar a equação fundamental da ondulatória. V é igual ao lambda F. Velocidade nós temos. Frequência nós temos. Então, vamos calcular aqui só o comprimento de onda. O 20 passa dividindo. Então, vai ser comprimento de onda 20 dividido por 4, 5 centímetros. Lembrando que usamos a velocidade em centímetros por segundo, então o comprimento de onda sai em centímetros. Item B, a diferença de fase das ondas ao se encontrarem no ponto P. Então, a diferença de fase depende da fase inicial, da diferença de fase inicial, da diferença de fase em relação ao caminho e da diferença de fase em relação a reflexões. Reflexões não ocorrem. As fontes de onda estão sincronizadas, então acontece ao mesmo tempo. Então a diferença de fase inicial é nula. Então a diferença de fase nessa situação é apenas devido à variação de comprimento, de distância que cada onda tem que percorrer até chegar nesse ponto P. Então nós temos que a diferença de fase vai ser igual à diferença de caminho vezes o 2π dividido por lambda. O nosso diferença de caminho 60 centímetros menos 40 centímetros. Substituindo, então ficou 60 menos 40 dividido por 5. 60 menos 40 dá 20. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 2, 8π. A diferença de fase é sempre dado em números até 2π. Então, quando eu tenho uma diferença de fase com um número superior a 2π, o que eu tenho que fazer? Eu venho tirando 2π até chegar no número inferior ou igual a 2π. Quando formos tirando, 8π é múltiplo de 2π, então eu posso falar que a diferença de fase é 2π, eu vou tirando 8π, menos 2π, menos 2π, vou chegar no 2π. Então, a diferença de fase é 2π adiante. O tipo de interferência observado. Sempre que a diferença de fase for um múltiplo par de π, nós temos uma interferência construtiva. Sempre que a diferença de fase for um número ímpar de π, teremos uma interferência destrutiva. No nosso caso, a interferência construtiva. A diferença é o múltiplo par de π. Temos uma interferência construtiva em π. A diferença de fase em um novo ponto Q a 45 centímetros de A e a 27,5 centímetros de B. Novamente, vamos calcular a diferença das distâncias. 45 menos 27,5 vai dar 17,5. Então, a diferença de fase vai ser a variação do caminho dividido por lambda vezes 2π, substituindo, ficou 45 menos 27,5, dividido o nosso comprimento de onda, vale 5 centímetros, calculado no item anterior, vezes 2π. 45 menos 27,5 vai dar 17,5. 17,5 vezes 2 vai dar 35. 35π dividido por 5 vai dar 7π. Novamente, vamos tirando 2π sucessivamente até chegar ao número inferior a 2π. Chegamos em π radianos, 1 π radiano. Então, significa que a diferença de fase devido que as ondas sofrem quando chegam nesse ponto Q vale π radiano. E o tipo de interferência observado? Como a diferença de fase é um número ímpar de π, nós temos aqui uma interferência destrutiva. Pessoal, encerramos essa aula 65-66. Aguardo vocês na nossa videoconferência.